Olá, nossa maratona de inovação está 1000 por hora, cheia de mentorias com grandes nomes do mercado. Se liga no que teremos no programa de hoje. As escolhas das equipes, os discursos de cada grupo. Renata Zanuto, do Cubo do Itaú, traz super dicas para a sua startup. As dicas dos mentores que rolaram no Start Talks. Está começando agora o Hackathon Start. O processo de seleção das equipes foi muito concorrido e de muita correria da organização do Hackathon Start. No total, até aqui são 20 equipes selecionadas com os mais diferentes propósitos e cheias de ideias. Quem conta pra gente como foi todo esse processo é o Erivelton Baldin. Fala aí, Erivelton! Muito bem. O processo de avaliação dos vídeos pitch que foram enviados pelas equipes participantes do Hackathon Start através da plataforma Xiaoyi se deu com a nossa equipe de júri, composta por diretores do Inver Group, ao longo de alguns dias ali que antecederam a data final da entrega dos vídeos. E aí nós nos reunimos e analisamos esses projetos, considerando basicamente 3 aspectos importantes, né? Impacto em ESG, viabilidade técnica e viabilidade econômica. ESG é uma sigla nova que significa Environmental, Social and Governance. Basicamente, diz respeito a questões relacionadas com meio ambiente, sociais e governança corporativa, né? A gente priorizou essa análise porque os projetos, né, que nos foram apresentados, a grande maioria deles tinha impacto pelo menos em uma dessas 3 vertentes. Questões de governança, questões sociais e questões de meio ambiente. Além disso, nós avaliamos também a viabilidade técnica e econômica. Em relação à viabilidade econômica, pensando basicamente se haveria condições financeiras de tirar aquela ideia do papel e transformar em realidade. E por fim, a viabilidade técnica, né? Se a gente conseguiria de verdade transformar aquela ideia num MVP, né? Num produto minimamente viável ou num protótipo efetivamente, né? Lá na frente para poder ofertar para o mercado. Então, ao longo de alguns dias, nós nos debruçamos sobre esses vídeos que foram entregues para a gente através da nossa equipe de júri, composta por diretores do Inver Group, e selecionamos as primeiras 20 equipes participantes do Hackathon Start. Agora que você já descobriu como foram as equipes, como foi todo esse processo de seleção, chegou a hora de descobrir como esse pessoal vendeu a sua ideia. Confira aí! O Brasil é um dos países que possui os maiores índices de ocorrências de acidentes de trânsito no mundo, ocupando a 4ª posição entre os países com maior número de mortes em incidentes dessa mesma natureza, segundo a pesquisa realizada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, em 2019. Em uma situação ideal, os semáforos deveriam proporcionar uma rota livre para os socorristas. Estabelecendo uma comunicação entre os semáforos e os carros de emergência, utilizando a tecnologia RFID, partindo dessa ferramenta, empregamos o sistema TAG, posicionando entre 50 a 60 metros, antecedendo os semáforos presentes na rota desses veículos, para que ao passar por esse dispositivo, o mesmo irá ser reconhecido e automaticamente acionará os sinaleiros no estado de atenção. Olá a todos, meu nome é João Prates e eu faço parte da Pegasus. Pegasus é uma startup desenvolvedora de produtos de eficiência energética. Hoje nós temos a Smart Light, que é uma lâmpada inteligente que ela entende a taxa de iluminação do ambiente em tempo real e a partir disso ela consegue ajustar a potência da lâmpada para que sempre haja uma taxa de iluminação correta de acordo com o ambiente e de acordo com o horário. Olá, eu sou o Jeffrey Ponton e nós somos o time Bons Ventos. Nosso projeto visa aproveitar a energia de uma forma limpa e consciente para cidades inteligentes. Pensando em oportunidades de geração em centros urbanos, viu-se a possibilidade de aliar energias sustentáveis a cidades inteligentes, através do aproveitamento do vento gerado por veículos em vias públicas. Bora trazer bons ventos para as cidades brasileiras? Nos vemos no Hackathon. Parabéns para toda essa galera. Agora, você tem vontade de montar a sua startup, mas você não sabe por onde começar? A Renata Zanuto, co-head do Cubo do Itaú, traz para vocês algumas dicas especiais. Confira aí. Primeiro de tudo, né, e eu falo muito isso porque tem muita gente que pergunta com quantos anos eu devo começar a minha startup, qual que é o primeiro passo, o que eu devo fazer. Primeiro de tudo, você precisa entender se você realmente tem um problema para ser resolvido, né? Então, o primeiro passo é você ter um problema para resolver, porque não adianta muitas vezes a gente pensar em uma solução que não vai ter cliente depois para
comprar aquela solução, né? Ou que é uma solução que é só interessante para aquela pessoa. Então, o primeiro passo é você identificar um problema que precisa ser resolvido. Seja ele um problema em uma corporação, seja ele um problema no dia a dia, seja ele um problema na sociedade, mas um problema a ser resolvido. Esse é o primeiro passo para começar. É tudo uma consequência da outra, né? Então, primeiro você entende que existe um problema. E aí você vai tentar achar qual que é a forma de resolver esse problema. E aí você vai criar uma solução para resolver aquele problema. Num primeiro momento, talvez a solução para resolver aquele problema ainda nem tenha tecnologia e nem seja tão escalável, mas você está buscando meios de resolver aquele problema. Uma vez que você viu que você está começando a ter clientes, que tem clientes pagantes para aquela solução e que existe um mercado futuro para aquilo, né? Que você está entrando em um mercado que tem potencial de crescimento, e aí eu estou falando daqui 10 anos, né? Um mercado que realmente faz sentido você entrar, você começa a pensar, bom, eu tenho um problema a ser resolvido, eu comecei a criar uma solução, só que eu estou começando a ter muitos clientes. Pensando que eu estou começando a ter muitos clientes, eu não quero sempre ter que crescer meu time à medida que eu vou tendo mais clientes, mas sim eu quero ter uma solução que tenha um potencial de escala num nível que eu tenha essa estrutura desproporcional à quantidade de clientes que eu tenho. Com isso, você começa a pensar na tecnologia. Então, de que forma que eu posso colocar tecnologia na minha solução a ponto de tornar a minha solução escalável, a ponto de tornar realmente um produto escalável? E aí, no meu conceito de startup, o que é uma startup? É uma empresa que resolve um problema real do mundo real e tem potencial de escala. Você só consegue ter esse potencial de escala se você tem um produto, né? Ou seja, se você tem tecnologia que permita com que essa solução é escalável. Então, o momento, Alex, é o momento que você identifica que você começa a realmente ter clientes que têm um potencial, e aí sim é o momento de você pensar na tecnologia, nessa construção tecnológica. Você já percebeu que tem rolado muitas mentorias coletivas e a partir de agora você vai conferir um pouco de tudo que rolou nas últimas semanas. Só leis não bastam, né? As leis... Tem um monte. Tem um monte, né? Mas eu acho que a conscientização é você fazer com amor, com carinho, fazer com um propósito. Isso é muito importante, né? A gente sempre ter um propósito. Por que eu economizo água, né? E de que forma eu posso inovar nessa economia da água. Observar situações diferentes daquela que, de repente, você só gosta de futebol, mas por que não poder ver um basquete, né? Claro. Eu acho que isso cabe muito para todo mundo. Eu acho que sim, e é a observação também, né? Sabe aquela coisa que quando você está ali na praia, sentado, né? Isso às vezes acontece muito com empreendedores também, né? Que o empreendedor tende a ser bastante criativo, né? Você está ali sentado na praia, mas você começa a observar o pessoal que está vendendo picolé, o pessoal que está vendendo coco, o pessoal que está fazendo a caminhada e etc. Então, assim, você observar também o mundo também é bastante importante, né? E a criatividade e a inovação vem também muito de que você consiga se enxergar ou enxergar as situações um pouco de fora também. Porque às vezes quando você está dentro, a visão que você tem de um jogo de futebol jogando é diferente daquela que é o técnico que está ali no mesmo plano do jogo. Sim. E daquele que está na arquibancada e, você entende muito bem, aquele que está narrando. Sim. E aquele que está assistindo em casa. Então, são a mesma coisa, mas de ângulos diferentes e as percepções são diferentes. Legal, muito bom. A gente já está caminhando para o final. A Isadora, ela coloca uma pergunta interessante. Existe algum país que você acredita que seja exemplo em relação ao planeta Energia, ou que a gente deve seguir, Daniel? Boa pergunta. Eu falei que eu quero ser sempre objetivo e tal, mas eu sou bastante subjetivo a favor do Brasil. Eu acho que tem que destacar o Brasil em alguns momentos, né? O Brasil tem uma matrix energética muito limpa, né? Algo como 62% hídrico, 9% eólica, 8,5% biomassa, 7,5% gás natural. Dentre tantas as dicas que você já trouxe para a gente aqui, eu acho que, pelo menos para mim, o que fica, né, desse bate-papo super interessante é a valorização
do ser humano, da pessoa, né? Ver o que essa pessoa tem para te oferecer, além do conhecimento dela. Porque o estudo, como a gente pode, se podemos colocar assim, já é obrigação, né? É lógico que um estuda mais que o outro, mas o conhecimento já é uma obrigação para aquela função. Agora, o que essa pessoa vai te oferecer quanto pessoa, né? Se ela tem mais vontade, se ela tem o brilho no olhar, se ela é parceira, se de repente precisar ficar até mais tarde, ela vai ficar até mais tarde. O que você traz de dica para quem vai participar junto com a gente do Hackathon, para que consiga, de repente, se diferenciar nas ideias, se diferenciar como ser humano para o dia a dia aqui da nossa maratona? Eu acho que tem que viver a jornada, sabe? Olhar o todo. Não é só meu objetivo é ir lá e ganhar o principal prêmio. Não, o objetivo é entrar e viver uma jornada de aprendizado, de conhecimento de outras pessoas, de entender projetos de outros grupos, de saber o que está rolando, de absorver o máximo dessa jornada. Então, se você quer de fato entrar nesse Hackathon Start e vencer, você tem que pensar muito além do trajeto simplesmente. Pensar em o que você pode assimilar e oferecer. Se você conseguir converter isso num produto, possivelmente vai ser a próxima grande invenção do mundo. E aí a essência estava no conjunto, no plural de pessoa, que não era eu, era um conjunto, era o nós. E aí quando a gente acredita junto, pratica por opção juntos, e aí a gente vai melhorando também juntos, a gente compartilha com outras pessoas para que elas acreditem também. E a gente sai do círculo vicioso e vai para o virtuoso. Depende só de nós. Nós vamos ser como país, como empresa, como família, o que nós decidimos. E é aí que entra o Mobility as a Service, que é a mobilidade como um serviço. Cada vez mais os carros vão ser encarados como um serviço de mobilidade e não mais um bem. Então, isso está numa crescente muito grande no mundo todo, e no Brasil não é diferente. A gente adora adotar o que é feito lá fora, e cada vez mais isso vai se tornar uma realidade. O carro vai parar de ser um bem, algo que a gente queira comprar para guardar em casa. Vai ser simplesmente uma ferramenta de mobilidade. Você acredita que esse meio híbrido pode vir a ser uma situação que possa vir a ajudar o futuro da educação? Assim, hoje eu não vou para a faculdade, vou ver de casa, eu ponho um foninho aqui, vou ouvindo o professor na aula e assim vai. Ou não, realmente fica caro. Eu acredito que é o caminho. O caminho é o ensino híbrido, né? Quando a gente pensa principalmente no ensino fundamental, no ensino médio, né, no ensino de base, o ensino híbrido vai ser um caminho. Inovação é pessoas, então, de fato, a gente tem que inovar para as pessoas e com as pessoas. Então, ela tem que ser humanizada na sua origem. Tecnologia é importante, mas acho que a gente já coloca aqui uma provocação para todo mundo que está de olho no Hackathon, que é: não adianta pensar só em tecnologia. Tem que pensar em modelo de negócio, e modelo de negócio é para alguém, feito por alguém. Então, tem que ser humanizado, é legal demais. Água é um bem escasso, água é vida. Então, se a gente está falando da importância de vida, está todo o mote das questões climáticas, né? Ou seja, as convenções acontecendo, os pactos acontecendo, a mudança climática sendo uma grande ameaça para não virarmos, enquanto espécie humana, os dinossauros e entrarmos em extinção. A gente tem que cuidar desse elemento que é a água, que é um recurso renovável, mas que tem que ser bem gerido. Eu acho que o nosso grande desafio enquanto humanidade é cuidar desses bens, é cuidar desse ativo, e eu acho que a água, de todos os ativos, é aquele que mais nos faz falta, porque sem água a gente não tem vida, a gente precisa de ter água, tem qualidade de vida intimamente ligada com a água. Nós vamos ficando por aqui, mas o episódio 3 já tá no forno com muitas dicas para você, tá legal? Bom, pessoal, 2021 vai terminando, 2022 vem chegando com toda a força e, claro, com muita inovação. Esperamos que você curta muito com sua família, com as pessoas que você ama, e esperamos, é claro, você em 2022 aqui no nosso Hackathon Start. Valeu, tchau, tchau, boas festas!